que me traz à tribuna novamente é registrar o andamento dos últimos acontecimentos em nosso município, para registrar que está havendo uma verdadeira mobilização para atender as vítimas da enchente em nosso município. Ontem eu estive na quadra municipal e, graças a Deus, o estoque da quadra municipal de alimentos, de vestimentas, está cheio. E, de forma organizada, de forma planejada, a Secretaria de Políticas Sociais, através da secretária Cristiane e da primeira-dama do nosso município, dona Nevinha, estão vendo todo o aparato necessário para que isso seja distribuído da melhor forma possível e chegue para efetivamente quem está precisando. Ontem também estive na Igreja Matriz, onde 2 caminhões superlotados de alimentos chegaram e nós estávamos lá ajudando, como também estava a vereadora Ana Silveira, ajudando na separação das roupas que chegaram e, através da coordenação do padre José Edson, que de forma muito feliz, muito pertinente, colocou que nós precisamos identificar principalmente quem não está nos abrigos, nas escolas, porque nas escolas, graças a Deus, graças ao empenho, à dedicação do prefeito Eduardo Honório e de toda a equipe, porque todos os secretários foram mobilizados. Por exemplo, a Secretaria de Esportes, ela foi mobilizada. Isso é importante porque a Secretaria de Esportes está procurando oferecer uma prática esportiva, um lazer, para aquelas crianças que tiveram o seu dia a dia completamente conturbado. E isso é muito importante. Muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas imaginando a dificuldade do pós-enchente, porque no momento que retornarem às suas casas, muitas já estão retornando para lavar, e aí também é importante que a população continue contribuindo, como tem acontecido, e as nossas empresas têm abraçado esses goianenses que estão desamparados. Sempre é complicado citar o nome, mas eu não posso deixar de registrar o apoio que tem sido dado pela empresa Klabin, como também pela Vivix, que estão irmanadas nessa situação de calamidade pública. Estive acompanhando, muitos goianenses estão voltando para suas casas para lavar. Ainda não tinha, até ontem à tarde, não tinha água e nem luz na grande maioria das residências. Mas a população, de forma precária, da forma que pode, estão lavando. Conversei com algumas pessoas ontem que já tinham lavado a casa 3 vezes e, mesmo assim, ainda as marcas da enchente ainda estão completamente presentes. Porém, tudo isso vai passar. O que vai ficar de mais importante é essa solidariedade de todos os goianenses. Que esse trabalho continue, que aquelas pessoas que estão contribuindo possam continuar contribuindo, e é importante que procure se fazer da forma mais planejada possível, para que não aconteça, por exemplo, de alguns receberem muito e outros receberem pouco ou até nada. Então, é importante esse trabalho que a Prefeitura está fazendo, de, através de um cadastro no CRAS, identificar as famílias que não estão abrigadas nas escolas. Esse trabalho tem sido feito e já tem atingido muita gente. Como também o trabalho que as igrejas estão realizando, seja a Igreja Católica,
a igreja evangélica, os espíritas, todos estão esmanados nessa situação. Eu posso falar melhor do trabalho da Igreja Católica, porque é o que eu acompanho mais de perto. Como eu disse, a vereadora Ana Silveira estava lá ontem também, presente, contribuindo, ajudando, e a gente viu que tem sido feito um trabalho coordenado pelo padre José Edson, muito eficaz. Um trabalho onde vai na casa identificar quem verdadeiramente está precisando. Porém, senhor presidente, nós precisamos registrar que, apesar de todo esse caos, de todo esse problema, que é muito grande, e muitas pessoas estão desesperadas, a gente tem que registrar que Câmara, Prefeitura, empresas e a sociedade goianense está mobilizada. O trabalho está sendo feito. Por exemplo, pessoas que estavam em áreas muito difíceis foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. E, diferentemente da maioria dos municípios que foram atingidos pelas enchentes, em Goiânia não houve óbito. Isso é o mais importante, porque os bens materiais serão recuperados. Cedo ou tarde, serão recuperados. A gente sabe que a dificuldade é muito grande. Não é fácil para uma pessoa voltar para lavar a sua casa e ver que tudo está perdido. Mas o mais importante, o bem maior de nossa vida, que Deus nos deu, que é a vida, esse foi preservado. Então, nós precisamos registrar tudo o que está acontecendo, uma parceria também entre o governo do Estado e a Prefeitura, onde ontem, conversando com a secretária de Serviços Públicos, Eliane, algumas máquinas já chegaram em nosso município. Ontem já havia chegado uma retroescavadeira, já havia chegado 5 caçambas, previsto para hoje, eu não confirmei ainda com ela, chegar mais 4 retroescavadeiras, mais uma PC, uma Patrol, dentre outros equipamentos que a Prefeitura reivindicou e o Governo do Estado está atendendo, porque é um momento de todos nós darmos as mãos, e isso é o mais importante. Mas, senhor presidente, eu vim à tribuna também para registrar alguns colegas vereadores, a vereadora Ana Diamante, o vereador Mário Gomes e o vereador Bruno Salsa, os três, apresentaram um pleito muito justo, justíssimo, que eu posso dizer que é um pleito da casa como um todo, porque foi aprovado por unanimidade, que foi um pleito reivindicando um auxílio para essas famílias que tudo perderam. E eu venho à tribuna, ao mesmo tempo que parabenizá-los pela iniciativa, eu também tinha interesse de apresentar um pleito semelhante, mas eles foram mais ágeis, mais rápidos, e eu parabenizo por isso, porque o momento exige realmente celeridade. Para reforçar, é preciso que realmente nós estabeleçamos aqui em nosso município, a exemplo do que está acontecendo em outros municípios, como Itapissuma, e também tenho conhecimento que, de forma semelhante, vai acontecer em Recife e em outras cidades, que nós estabeleçamos também aqui em Goiânia um auxílio para que essas famílias possam comprar, pelo menos, aqueles bens materiais mais urgentes, porque existem muitas pessoas sem cama, e existem pessoas que a água levou completamente tudo, e elas não têm um balde, não têm uma vassoura. Também é importante que nós possamos continuar contribuindo, e eu já informo a população que está sendo muito necessário produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza para que essas residências possam ser realmente lavadas da forma que necessitam, porque
algumas famílias, no dia de ontem que eu tive contato, estavam lavando as casas com a água que conseguiram, mas lavando sem produto de higiene nenhuma, por exemplo, água sanitária. Então, é necessário que os esforços sejam canalizados nesse sentido também. Ontem eu vi uma solidariedade muito grande dos moradores da Empoeira, do Baldo do Rio, da Vila Operária, do Curtume, da descida do Curtume, onde eu visitei essas comunidades e vi famílias se ajudando. Um tem um balde, o outro tem uma vassoura, e assim vai, em regime de mutirão, o trabalho sendo realizado. Mas nós temos que buscar que esse auxílio aqui em Goiânia, de forma cadastrada, que receba quem tem direito, que receba quem realmente foi vítima da enchente, mas nós temos que reforçar o pleito destes vereadores, que também é nosso, e eu sei que é da casa como um todo, para sensibilizar o Poder Executivo para que, o mais rápido possível, esse auxílio chegue a essas famílias para minimizar esse momento de sofrimento e de dor, porque muitas pessoas estão sem saber efetivamente o que fazer. E aí, senhor presidente, nós vimos principalmente à tribuna para solicitar de Vossa Excelência, o líder maior desta casa, para que agende uma reunião com o nosso prefeito Eduardo Honório, com a presença da secretária de Políticas Sociais, com a presença dos 15 vereadores, se assim for possível, eu com certeza, com fé em Deus, estarei presente, e que a gente leve esse pleito dos vereadores que apresentaram, Ana Diamante, Aninha, Mário Gomes, Mário do Peixe e Bruno Salsa, que a gente entregue ao prefeito essa reivindicação pessoalmente a ele, em mãos, e que a gente possa daí iniciar as tratativas para que esse auxílio se torne uma realidade, porque tenho certeza que vai minimizar a dor e o sofrimento dessas famílias. A última grande cheia aconteceu, salvo engano, em 2011. O prefeito era Henrique Fenelon e Eduardo Campos, saudoso ex-governador, esteve em Goiânia. Eu até estive com ele nesse momento, visitando as famílias que estavam alojadas no Manuel Borba. Daí o estrago ter sido tão grande, porque é importante que se frise também, diferentemente do que alguns procuram propagar, mas a prefeitura, desde quinta-feira, a prefeitura estava visitando esses locais mais arriscados, como o Baldo do Rio, a Rua da Empoeira, e já estava informando a população da iminente possibilidade da cheia trazer os prejuízos que efetivamente trouxe. Na sexta, trabalho semelhante foi feito. No sábado, foi feito insistentemente. A secretária Eliane, que eu tenho sido testemunha do trabalho que ela tem desempenhado nesse momento, ela e a equipe, pessoalmente, se deslocaram para essas áreas e conversaram com a população. Mas eu entendo a população ficar resistente de sair de suas casas. Não é fácil abandonar o seu lar, deixar tudo. Nós sabemos que é muito difícil, até porque muitos anos aconteceu de alarmes falsos. Ou seja, a cheia teve esse estrago em 2011, mas 2012, 2013, 2014, daí sucessivamente, o estrago não foi tão grande quanto está sendo e foi agora em 2022. Então, muitos moradores acreditaram que novamente seria um alarme falso, e daí muitos ficaram reticentes de sair das suas casas, dos seus lares. E por conta disso, o estrago foi tão grande
porque chegou um momento, aproximadamente 4 horas, 4h30, 5 horas da tarde, que aí sim, todos desejavam retirar os seus pertences, mas aí já não era mais possível, porque a partir das 3 horas, 3h30, a maré começou a encher de forma muito rápida. E aí, o bem que tinha que ser preservado era o bem da vida, como efetivamente foi. Então, senhor presidente, novamente eu vejo que meu tempo se esgotou. Agradeço ao vereador Renato Sandré por ter cedido o seu tempo. O que eu gostaria de vir aqui hoje frisar era reforçar o pleito dos vereadores que eu já citei, dizer que é um pleito da casa como um todo e solicitar a Vossa Excelência o mais rápido possível para que nós possamos nos reunir com o prefeito Eduardo Honório e, através daí, iniciar o trabalho para que, efetivamente, o auxílio para aqueles que estão desabrigados e que foram atingidos pela enchente, esse auxílio possa ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Goiânia, a exemplo do que está acontecendo em outros municípios, porque em isso acontecendo vai minimizar o sofrimento de muitos irmãos goianenses que estão desesperados, porque tudo aquilo que trabalharam, que lutaram, que conseguiram conquistar, foi perdido. Então, nesse momento, é necessário que nós possamos minimizar o sofrimento desses irmãos goianenses. Passado esse momento de emergência, aí sim, é necessário sentar, planejar e visualizar o futuro, o que pode ser feito para que tragédias dessa natureza não tornem a acontecer. É necessário ouvir os técnicos, é necessário que seja feito um projeto duradouro, um projeto de intervenção no rio, para que efeitos drásticos como o que a gente vivenciou sejam evitados. Por isso, senhor presidente, reivindico a Vossa Excelência que o mais rápido possível essa reunião seja marcada com o nosso prefeito Eduardo Honório, para que a gente possa levar em mãos esse pleito tão sensível e tão importante para tantas famílias goianenses que estão desesperadas porque tudo perderam. Mas a vida ficou e os pertences serão recuperados com a ajuda de todos nós, com fé em Deus.